Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar sobre um assunto que eu senti no meu coração, que é das pessoas que nos deixam saudades eternas. Então, eu aqui lembrando da minha querida mãe Cidinha, do meu amado marido Eduardo, da minha querida avó Pasqualina e de todas as pessoas que já fizeram a passagem, né? E daí, pensando nisso, gente, eu estava pensando como é impressionante que essas pessoas que são nossas saudades eternas, elas nos ajudam no nosso dia a dia. E como acontece isso? É simples. Quando a gente tem um problema, quando a gente aparece um conflito, uma situação difícil, logo a gente pensa nessas pessoas. Se elas estivessem aqui, o que elas iriam fazer? O que elas iriam falar? Que conselho elas nos dariam, né? Então, através desses exemplos, né? Dessas atitudes, dessas lembranças boas dessas pessoas, a gente encontra ânimo, a gente encontra força, a gente encontra consolo para a gente resolver o problema que a gente se encontra, né, no momento. E assim, eu fico pensando que através desses exemplos também, dessas palavras, desses conselhos, como eles ficam impregnados na nossa vida, né, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, e tudo isso que a pessoa deixou para a gente de bom, a gente vai levar eternamente. Quando a gente precisar, vai estar lá. Todos esses exemplos, essas palavras, essas ações, para a gente sair do problema que a gente se encontra a todo momento, né? Vai estar lá eternamente. É isso. Então, gente, e eu estava pensando também outra coisa, pelo menos aconteceu comigo. Eu acho que acontece com vocês também, né? Quando eu estou passando por algum problema, eu escuto nitidamente o que o Eduardo falaria para mim. Eu escuto nitidamente o que minha mãe falaria para mim. É assim, eu vou dar um exemplo prático para vocês, uma particularidade minha. Quando o Eduardo estava aqui comigo ainda, quando meus filhos ficavam doentes, eu ficava assim sofrendo porque eles estavam doentes, eu ficava com medo, né? Eu ficava insegura. E o Eduardo falava assim para mim: calma, fica tranquila, que isso passa, isso acontece com todo mundo. Então ele me dava segurança, né? Ele me tranquilizava. Isso era muito bom. E a minha mãe, gente, quando eu era pequena, eu tinha muita dor de garganta, tinha muita dor no ouvido, né? E ela assim, não tinha muita condição financeira para me levar no médico, para me dar remédio. Então eu lembro que ela fazia remédio caseiro mesmo, né? Que passa de geração em geração, em casa mesmo, cuidava de mim em casa. E eu lembro que ela falava assim para mim: come comida, que comida é remédio natural, ajuda a sarar. E ela falava assim: dorme, que passa. Então eu fazia tudo isso e não é que passava mesmo? Passava. Então, gente, e agora, né? Que o Eduardo fez a passagem, o que eu tinha mais medo aconteceu, né? Precisei levar meu filho mais velho já umas 2 vezes para o hospital. E daí, quando eu estava levando, eu escutei o meu marido, Eduardo, falando a mesma coisa. Calma, Cristina. E isso acontece com todo mundo. Fica tranquila que passa. E eu me vi também falando a mesma coisa que minha mãe falava para mim, para o meu filho. Falava: come comida, que é remédio natural, dorme, que passa. Olha só, né, como são as coisas, né, gente? Então, como que essas boas lembranças, né, que a gente tem das pessoas, né, esses exemplos bons, nos ajudam
aí pela vida afora, pela eternidade, até quando a gente precisar, né? Que bom saber disso, né? E também outra coisa, gente, que eu queria falar. Pensando nisso, a Deus o futuro pertence, né? Ou melhor, o futuro pertence a Deus, né? Tem aquela frase, o futuro pertence a Deus. Então, pensando nisso, logicamente que no futuro a gente vai ser a saudade de alguém. Então, pensando nisso, gente, que a gente seja aquela saudade, quando alguém lembrar da gente, que a gente seja aquela saudade acolhedora, carinhosa, que a gente seja aqueles batimentos que pulsam no coração forte da pessoa, de felicidade, que a gente seja lágrimas de alegria, que a gente seja gratidão, que a pessoa lembre da gente com gratidão dos momentos que a gente pôde viver juntos, né? Aqueles momentos únicos, verdadeiros, imensuráveis, né? Que ela seja grata por isso. E quando essas pessoas lembrarem da gente, que a gente já será saudade, né? Que a gente, com isso, com certeza, a gente vai renascer todos os dias, né? No coração, na alma, no espírito dessas pessoas que vão lembrar da gente com todo esse carinho. E a gente, sendo um espírito eterno, a gente, vendo que essas pessoas têm umas boas lembranças de nós, a gente sendo um espírito eterno, a gente vai ficar em paz e a gente vai ficar com uma convicção de que a nossa missão aqui no plano terrestre foi exercida com êxito, né? E que a gente pôde fazer diferença na vida de alguém, que a gente teve uma ação transformadora, uma ação genuína, uma ação libertadora na vida de alguém, né? E isso vai trazer paz pra gente. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, gente, eu fico por aqui. Agradeço pelo carinho, agradeço pela atenção, agradeço pela escuta, agradeço pelo tempo de vocês. Que vocês fiquem com Deus. Até os próximos vídeos e beijos.